Oi, bom dia, meu nome é Maria Eduarda. Meu nome é Monique Camille. Meu nome é Murilo Augusto. E eu, Gabriela Carvalho. E você está assistindo hoje a mais um Além da Confusão. O programa que te mostra que a verdade nunca termina na primeira versão. E hoje vamos falar de um caso que aconteceu aqui no Brasil e abalou o país inteiro. Daniela Pérez, a atriz de 22 anos que foi assassinada durante o auge da sua carreira na televisão brasileira. Acompanhe agora para saber mais sobre o crime. Bom, a atriz Daniela Pérez, filha da famosa autora Glória Pérez, estava começando a fazer sucesso em sua carreira como atriz. Ela era casada com o ator Raul Gazola e estava começando a planejar planos para o seu futuro. No ano do acontecido, Glória Pérez tinha voltado para a Globo e estava fazendo sua primeira novela solo. A novela Corpo e Alma alavancou a carreira da Dani, que interpretava a personagem Yasmin, e segundo a família aquele ano estava sendo perfeito, só que em um piscar de olhos tudo isso virou um grande pesadelo. O dia era como qualquer outro. Dani foi para a casa da sua mãe buscar uma quantia para comprar um carro novo. Depois disso, foi para o trabalho carregando $6.000. Segundo Glória, foi a última vez que viu sua filha antes do ocorrido. Naquele dia, ela foi até a Taikon, que era o estúdio de gravação. E é importante a gente lembrar também que, como naquela época não existia internet, a novela das 8 era a que parava o Brasil. E ela também tinha como colega de trabalho o ator Guilherme de Pádua, que interpretava o personagem Bira, e também fez sucesso quando contracenava com a Daniela. Naquela noite, as gravações do Raul Gazola acabaram mais cedo, então ele foi passar na Taikon para encontrar a Daniela. Só que ele não achou o carro dela, então imaginou que ela já tinha ido para casa. Quando ele chegou lá, ele não encontrou o carro nem a Daniela, então imaginou que tinha sido um acidente, ficou muito preocupado e foi correndo voltar para a estrada para encontrar ela. Só que ele não encontrou o carro nem ela. Então, o Raul ligou pra Glória dizendo que a filha dela tinha sumido. Então, eles começam a fazer uma série de telefonemas com pessoas que conheciam a Dani para descobrir onde ela estava. Até que um desses telefonemas vai pro diretor do estúdio. E ele diz que viu ela saindo com o Guilherme de Pádua e com a atriz Marilu. A Glória ela vai até a casa de Marilu e a Marilu acaba contando que a última vez que ela viu a Daniela foi quando ela e o Guilherme de Pádua estavam no estacionamento do estúdio tirando foto com as crianças. A Glória também liga para o Guilherme de Pádua, que acaba desconversando e diz que ela podia ter ido visitar uma amiga. E naquela mesma noite, o Hugo da Silveira estava indo para a casa de sua filha, no condomínio Rio Mar, que ficava próximo ao Recreio dos Bandeirantes, um lugar abandonado no Rio, e ele acaba avistando 2 carros nessa rua. E ele decide anotar as placas desses carros e acaba avistando uma mulher dentro do veículo, onde ele supôs que ela estaria acompanhada por um homem, porque ele viu um vulto do lado dela, só que não sabia dizer exatamente quem era aquela pessoa. O Hugo alertou o porteiro do condomínio, que decidiu ir verificar a situação. Porém, quando ele chegou lá, ele viu que no local só tinha um carro. Assim, eles decidiram ligar para a polícia. Os policiais, quando eles chegaram no local, para não ficar tão exposto, eles decidiram entrar um pouco mais adentro da mata, onde eles acabam tropeçando no corpo de Daniela. Assim, a polícia chama o Raul Gazola para falar o que tinha descoberto. Eles falam que encontraram o carro da Daniela, só que ela não estava mais entre eles. Então depois eles chamam alguns familiares para levar até a cena do crime e comprovar que o corpo que tinha sido encontrado realmente era dela. E eles acabaram, infelizmente, afirmando que era o corpo dela. Ao todo, ela recebeu 18 perfurações. Dentre as 18, 12 delas eram no coração. Após isso, várias investigações foram feitas muito depressa para descobrir quem foi que cometeu o homicídio. O Hugo ele acaba sendo interrogado e entrega para os investigadores do caso a placa que ele tinha anotado. O delegado do crime teve acesso ao controle do estacionamento da Taikon, onde ele acaba desvendando quem estava envolvido no crime, pois as anotações batiam com a placa de 2 carros, o de Daniela e o de Guilherme de Pádua. Entretanto, as placas constaram que a placa correta do carro de Guilherme era LM1115, porém, no dia do crime, ele tinha anotado a placa como sendo OM1115. A polícia, logo no dia da manhã seguinte, chega até a casa de Guilherme e o encaminha até a delegacia. O exame pericial do doutor mostrou que tinha arranhões no braço, e a perícia acabou confirmando a adulteração da placa. Na delegacia, ele deu testemunho e acabou confessando o crime, tentando jogar a culpa para Daniela. Assim, ele continuou dizendo que a Dani tinha levado ele para aquele local para eles poderem só conversar. Só que quando eles chegaram lá, a Dani atacou ele. E como forma dele querer se defender, ele acabou aplicando um golpe contra ela.
Assim, ele achou que tinha asfixiado ela e perfurou seu pescoço com uma tesoura para tentar salvá-la. Só que depois ele achou que tinha matado ela e, para simular um assalto, ele pegou sua bolsa de dinheiro. Inclusive, essa bolsa até hoje não se sabe aonde ela tá e aonde ela se encontra, porque todas as perguntas feitas para Guilherme sobre o assunto nunca foram respondidas. No seu depoimento, o Guilherme afirma que ele cometeu o crime sozinho, mas, numa ligação que ele faz para sua esposa, a Paula Tomás, ele dá indícios de que ela estava envolvida no crime. Então a polícia chama ela para fazer um depoimento na delegacia e ela confessa que ela que cometeu o crime, ela fez as perfurações. Só que essa confissão não foi gravada. Aí o que aconteceu? Todas as outras confissões que ela foi fazendo, ela simplesmente falava que estava presente na cena do crime, mas que não foi ela que cometeu o crime. Os responsáveis pelo crime, 9 dias depois, deram o caso como encerrado. Glória e Raul, vendo que as informações eram imprecisas, investigaram o caso sozinhos. O Raul Gazola soltou na mídia um pedido para que os responsáveis das crianças que haviam visto a Dani aquele dia mandassem as fotos para ele. Tempo depois, além das fotos, ele recebeu também a informação de que a Dani parecia bem tensa naquele dia e que, por uma brincadeira, as crianças acabaram seguindo o carro de Guilherme de Pádua, que saiu antes do local, e viram ele estacionando um acostamento de um posto de gasolina. Assim, o posto se tornou mais uma mira das investigações. Após algum tempo, Glória recebe uma ligação de um cliente da conveniência, que diz ter presenciado agressões contra Daniel. Glória, com suas investigações, também descobriu que todos os frentistas daquele turno tinham sido demitidos. E que o cheque que a Daniela usou para pagar a gasolina do posto havia sido transferido, assim apagando todos os resquícios dela naquele lugar. Porém, ela conseguiu descobrir um endereço de um dos frentistas que trabalhava lá no posto. E, por coincidência, descobriu quem foi que fez a lavagem do carro do Guilherme de Pádua. Só que nenhum dos dois queria falar o que aconteceu naquela noite por medo de acontecer alguma coisa com eles. Então, depois de muito suplicar e pedir, eles acabam confessando e falam o que aconteceu aquele dia. Após os depoimentos, eles descobriram que quando a Dani estava indo embora, ela foi cercada por um outro carro que desceu o Guilherme de Pádua e que acabou golpeando ela no pescoço, que inclusive consta no exame pericial dela, e colocou ela desacordada dentro do carro dele, que foi dirigido por outra pessoa, porque ele tomou a direção do carro da Daniela. Ademais, a testemunha que lavou o carro alega que a cor da água saiu avermelhada e que o valor que ele recebeu foi 3 vezes maior que o valor original. Também ele conta que o Guilherme estava muito agitado, que a Paula a todo momento tentava se esconder. Outra prova importante foi quando o Hugo reconheceu a menina que viu dentro do carro por causa de uma foto que saiu do jornal, informando ser Paula Tomás. Também temos o porteiro do condomínio do casal, que diz ter visto Paula e Guilherme saindo carregando lençóis e travesseiros, retornando para lá de madrugada. A Paula, em todos os depoimentos, afirmava que ela não tinha envolvimento nenhum no crime. Só que o Guilherme de Pádua confessa que foi ela que cometeu as perfurações. O exame pericial diz que não houve lesões de defesa, ou seja, após o primeiro golpe, ela não acordou. Também diz que o que causou as perfurações dela não foi uma tesoura, mas sim um punhal que não foi encontrado até hoje. Segundo as descobertas, o Guilherme de Pádua estava chantageando a Daniela por querer destaque na novela, já que ela era filha da escritora. Porém, ele ficou inseguro pelo número de cenas dele ter diminuído e suspeitou que a Dani tinha algum envolvimento com isso. Já a Paula, por conta da novela, teria desenvolvido ciúmes em relação ao par romântico que a Daniela fazia com o Guilherme, sendo esses os principais motivos do crime ter acontecido. O julgamento, que foi por júri popular, aconteceu 4 anos depois do crime, sendo o de Guilherme em janeiro e o de Paula em maio de 1997. Guilherme foi condenado a 19 anos de cadeia e Paula a 18 anos e 6 meses, mais o pagamento de uma indenização para a família da vítima. A psiquiatra que acompanhou o caso diz que ambos os agressores tinham todas as atitudes de um psicopata. Além disso, a perícia diz que o crime foi sim premeditado. Ainda há especulações de que o crime estaria ligado a algum tipo de ritual feito pelo casal pelas várias características observadas pela perícia do caso. Esperamos que tenham gostado. Se vocês quiserem também se aprofundarem mais no caso, vocês podem assistir ao documentário Pacto Brutal. Obrigada por assistirem a mais um Além da Confissão, onde a gente te mostra que a verdade nunca termina na primeira versão. Depois do crime. Do crime. Cobre o rosto, Monique.
Pui. O porteiro do condomínio do